Se você acha que a sua história pessoal é um registro fixo e imutável, se prepare para a falência da sua crença. A memória não é um arquivo estático, mas um manuscrito vivo reescrito a cada releitura sob novas luzes. Imagine uma câmara escura onde o tempo é a névoa e a identidade se torna um detetive de sua própria narrativa. A verdade sobre o seu passado pode ser mais maleável, mais vulnerável à força externa do que se pode supor. Nosso eu atual, com seus vieses e necessidades, está no controle editorial das suas lembranças mais antigas. O fenômeno que se investiga aqui é a natureza reconstrutiva da memória. Um código-fonte que se altera com o uso. Por décadas, se acreditou que se podia acessar o passado como se acessa um vídeo com absoluta precisão factual. A neurociência cognitiva, contudo, revelou que cada evocação é um ato de criação, não apenas de recuperação da informação. Se reativa, a rede neural se desmonta, e se remonta a lembrança, a tornando suscetível a erros e a novas informações. Este processo se torna a arquitetura sombria que permite a instalação de falsas memórias e a alteração da identidade. Não se trata de fraqueza, mas de neuroplasticidade, a capacidade inerente do cérebro para aprender e para se remodelar. Considere o estudo clássico dos anos 70, a manipulação da memória testemunhal em uma simulação de acidente de carro. A psicóloga Elizabeth Loftus demonstrou que a forma como se formula uma pergunta pode reescrever a percepção da cena, simplesmente se substituindo um verbo como se mudar de bateram para colidiram, se altera a estimativa de velocidade. Mais importante ainda, se insere detalhes que nunca estiveram presentes, como vidros quebrados, que a vítima jura que viu. O poder da sugestão se torna uma força catalisadora, uma ferramenta que se usa para moldar a evidência que se acredita real. Em um contexto forense, esta engenharia cognitiva não é ficção, mas uma ocorrência fatídica que se documenta em casos reais. Um indivíduo pode ser levado a criar uma narrativa de culpa, um histórico, de eventos que jamais aconteceram, mas que se sentem reais. O cérebro se torna o primeiro conspirador contra a verdade objetiva, priorizando a coerência interna, a fidelidade factual. Por que se faria isso? O sistema cognitivo busca preencher lacunas, odiando a incerteza e a falta de uma conclusão limpa. Quando o contexto externo, como uma figura de autoridade, sugere um fato, o cérebro o acolhe para completar seu quebra-cabeça. Ele se torna o intérprete, um módulo narrativo que opera no hemisfério esquerdo, exigindo uma história coesa a qualquer custo. Se a realidade não se enquadra na narrativa, o intérprete simplesmente a edita, reescreve ou a inventa sem pedir a sua permissão. Ele se torna o guardião da coerência biográfica, priorizando a estabilidade do eu, a força factual. Esse editor invisível opera na sua vida cotidiana, moldando como você se lembra do seu primeiro amor ou do seu fracasso. Se torna difícil distinguir a fonte do conhecimento. Se foi uma experiência real ou uma sugestão que se absorveu de um filme, a isso se chama de erro de monitoramento de fonte. E ele se torna o fantasma que assombra a sua identidade autêntica. Você se lembra de ter se trancado a porta, mas se recorda apenas da sensação de trancar e não do ato motor em si mesmo. Se tem uma memória, mas se perdeu o rótulo de onde essa memória se originou, e ela se instala como um fato irrefutável. É por isso que casais se lembram de discussões de maneiras radicalmente opostas, cada um vivendo uma realidade que se revisou. O intérprete se torna um advogado que prioriza a autodefesa, limpando as suas falhas e transferindo a culpa sutilmente. Paradoxalmente, quanto mais se lembra de um evento que se alterou, mais forte se torna a sua convicção sobre aquela falsidade. A repetição consolida o erro, se transformando o falso em familiar e o familiar em verdade no seu código-fonte da existência. Se vive em um simulacro mental onde a fidelidade ao passado se tornou uma escolha consciente ou não de sobrevivência egóica. Se pergunte: quantas das suas crenças mais íntimas são na verdade resquícios de sugestões que se absorveu na infância? Quantas são o produto da necessidade do intérprete em fechar o ciclo narrativo,
Mesmo que ele use dados inconsistentes, a instabilidade psíquica se instala quando o indivíduo se confronta com a evidência de que a sua memória se traiu. Ele se sente como um arquiteto cuja planta baixa do prédio, a sua vida se alterou sem a sua aprovação final. O medo não está na perda da memória, mas na descoberta de que a memória que se possui é uma ficção que se aceitou como real. Se existe um campo de batalha interno, ele se situa entre o dado bruto dos sentidos e o filtro narrativo da sua autopercepção. A força dessa distorção se amplifica sob estresse, sob a pressão de um interrogatório ou sob a força da autoridade social. A obediência cognitiva se manifesta na memória e se aceita a narrativa imposta porque ela se veio de uma fonte confiável. Se a sua mente é um teatro, o intérprete é o diretor que edita as cenas para proteger a imagem que você tem de si mesmo. A mente humana, ao criar ficções, exige que você se torne um revisor rigoroso de suas próprias certezas. A única forma de transcender essa arquitetura sombria é através de uma vigilância intelectual ativa e constante. Se este nível de profundidade e rigor científico te move, se inscreva no canal para manter a sua auditoria. Veja os comentários e deixe o seu respeitoso para que possamos melhorar cada vez mais o nosso conteúdo. Nos resta avançar para a neurobiologia da plasticidade, o substrato material, que permite que se mude o que se foi. A plasticidade sináptica é o teatro onde essa reescrita se processa no nível biológico e químico do sistema. A reconsolidação da memória é o mecanismo essencial que permite a sua alteração, sobretudo na região do hipocampo. Sempre que se evoca uma lembrança, ela se torna temporariamente instável, flexível para ser atualizada ou corrompida. Este é um período de vulnerabilidade que se estende por algumas horas, onde a informação pode ser modificada ou se fortalecer. O contexto social e emocional força o cérebro a incorporar novos dados que se alinham à pressão do grupo ou da autoridade. O viés de confirmação atua aqui e o cérebro busca apenas as evidências que sustentam a história que ele já aceitou. Forma-se um ciclo fechado. Se lembra o que se acredita e se acredita no que se lembra, solidificando a ficção pessoal. O córtex pré-frontal, a sede do pensamento racional, se desconecta temporariamente durante uma forte influência sugestiva. A amígdala, o centro emocional, se hiperativa e a emoção se torna a âncora que fixa a nova versão da memória no sistema. Essa arquitetura neural é o motivo pelo qual uma confissão induzida se sente internamente como uma verdade biográfica. A pessoa não está mentindo para a autoridade, mas o seu intérprete mentiu para ela mesma, sob a força do contexto. Isso é uma ocorrência fatídica que se espelha na vida profissional, nos tribunais ou em qualquer hierarquia de poder. Observe o ambiente corporativo. A voz da autoridade do chefe é um filtro para a percepção de um evento na equipe. Se uma falha é atribuída a um membro específico, toda a memória do grupo sobre o fato se alinha à narrativa oficial. O viés do grupo se torna uma arquitetura invisível, que coage a lembrança individual a se conformar com o consenso imposto. Em casa, na dinâmica parental, a criança absorve narrativas de si mesma que se tornam o seu código-fonte de identidade. Se ela ouve repetidamente que se é desorganizada a sua memória, se reorganiza para confirmar esse rótulo interno. A profecia autorrealizável se constrói sobre as fundações de lembranças reescritas, alinhadas à expectativa social que se absorveu. A culpa internalizada é outro poderoso editor, e o indivíduo autossabota para honrar uma autoimagem negativa que se absorveu. Se lembranças dolorosas são apagadas ou distorcidas, não é apenas para proteção, mas para manter a coerência interna da dor. Parece paradoxal, mas o cérebro prefere a dor familiar à confusão da inconsistência biográfica e histórica dos fatos. A busca pela coerência se torna o fator mais vulnerável, forçando o intérprete a justificar qualquer decisão que se tomou. A ilusão do controle é uma das maiores vítimas desse mecanismo, pois se acreditava na autonomia da decisão do passado. O cérebro reconstrói o que se pensou, a emoção que se sentiu para se adequar ao resultado da ação que se já executou. Por exemplo, você se lembra de ter considerado um investimento arriscado, mas o seu investimento deu lucro alto. O seu intérprete reescreve a memória da dúvida
E você se lembra de ter se sentido absolutamente certo o tempo todo. Isso se chama de viés retrospectivo, e ele transforma a sua história pessoal em uma sucessão lógica de acertos infalíveis. O problema é que ao repeti-las, se perde a capacidade de aprender com o erro real, pois o erro se foi apagado do registro. Se vive em uma câmara de eco biográfica, onde a única voz que se escuta é a do intérprete que se autoparabeniza e se justifica. A vigilância intelectual é o único antídoto contra essa corrosão silenciosa da sua percepção objetiva da realidade. Nos resta aceitar que se deve desconfiar da memória e trotelá como se ela fosse uma testemunha não confiável. O rigor científico não se apoia no que o indivíduo jura que viu, mas no que a evidência verificável se pode corroborar. Se a memória é a tinta, o intérprete é o artista sombrio que se dedica a retocar o autorretrato que se mostra para o mundo. A neurociência força a reconhecer essa fragilidade inerente, essa vulnerabilidade que se reside no código-fonte da mente. O mistério psicológico se aprofunda quando se percebe que a identidade é uma construção narrativa apoiada em areia movediça. O seu eu é a somatória das histórias que você se conta sobre si mesmo. E o intérprete, se é o seu contador oficial. Que grau de liberdade se possui, se o acesso ao seu passado é mediado por um editor interno que se prioriza a autoconsistência. A essência do Neural Noir se reside nesta dúvida. A realidade que nos cerca hoje é o que você se lembra ou o que se acredita. A fragilidade da percepção é um convite à humildade cognitiva, a se admitir que se é falível em seu próprio diário interno. A única saída do labirinto da memória reescrita é a documentação externa, o registro frio, que se resiste à sugestão. O compromisso com a verdade não é apenas moral, mas um imperativo neurobiológico para se manter a integridade mental. O indivíduo que se submete à autoauditoria constante é mais resistente à força persuasiva da autoridade externa ou interna. A vigilância não é paranoia, mas uma higiene mental sofisticada que força o intérprete a se ater aos fatos verificáveis. Se prepare para aceitar que as suas certezas mais profundas podem ser o resultado de um erro de monitoramento de fonte antigo. A lucidez se encontra na fronteira entre a história que se conta e a evidência que se pode sustentar no presente auditado. A transição final de uma memória corrompida se dá quando se abdica da ilusão de que se foi sempre coerente ou se esteve certo. Nos resta entender que a diferença entre o que se fez e o porquê está na arquitetura sombria do intérprete. Se o seu cérebro é uma máquina de reescrever lembranças, nos resta ser o programador que se insiste na versão original. A única arquitetura que se deve temer é aquela que se constrói para se proteger da verdade incômoda sobre o que se realmente se é. O mistério da mente humana se persiste exigindo a sua presença na próxima investigação Neural Noir. Pause aqui este vídeo e vá até os comentários para descrever o que você achou dessas informações. Depois volte aqui para continuar sua jornada conosco, escolhendo uma das opções que aparecem na tela.